Ok. A gente está no YouTube da... Ok. Boa tarde a todos que nos acompanham. São 14 horas e 16 minutos. Pedimos desculpa pelo atraso, pequeno problema técnico. Atendendo que dispõe o artigo 39 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, após publicar edital de convocação no Diário Oficial do Município de Canoas, Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, Diário Oficial da União, Diário de Canoas e Jornal Cidades, iniciamos essa audiência pública para a apresentação do edital número 148, concorrência pública promovida pelo município de Canoas para concessão administrativa de uso de bens públicos remunerada com finalidade precípua de serviço de gerenciamento, operacionalização e execução de atividades, ações e serviços de saúde no Hospital de Pronto-Socorro de Canoas e Hospital Municipal de Canoas, também conhecido até então como Hospital Universitário. Nessa audiência, nós faremos uma apresentação utilizando alguns slides e, ao final, todos aqueles que nos acompanham poderão participar enviando suas dúvidas, seus questionamentos por meio do chat. Então, logo nós recebemos, nós justamente estaremos prestando os esclarecimentos que fizerem necessários. Além de mim, também faz parte dessa audiência para atuar no mesmo sentido, o secretário municipal de saúde, Fernando Ritter, os assessores superiores, Eduviges de Souza e Eduardo Martins, advogados do município. Vamos iniciar a apresentação, por favor. Pode passar primeiro. Só um minutinho. Ok. Pedir só um minutinho. Só um instantinho que estamos preparando a apresentação. Compartilhamento da tela. Travou tudo aqui, né? Aí. Pequeno probleminha técnico aqui, travou. Mas em seguida vamos resolver. Eu vou abrir o link, tá? Vou fechar e abrir o link. Ok, nós vamos fechar e abrir o link novamente para destravar o equipamento aqui. É questão de 10 segundos. Ok, voltando. Já pode partir do segundo slide direto, não estou nem contando o que ficou. Sim. Ok. Ok? Ok, então voltando, vamos iniciar com a apresentação. Esse primeiro slide ele trata da contextualização
o histórico da gestão da saúde pública. Então, basicamente, todo esse trabalho que foi desenvolvido no edital da licitação, ele levou em consideração o que aconteceu, basicamente, nos últimos 15 anos na saúde pública de Canoas. A iniciar pela instalação do Hospital de Pronto-Socorro, deputado Nelson Marquesan. Posteriormente, em 2016, quando a União cede ao município o Hospital Municipal de Canoas, que então, até questão de 30 dias era também conhecido como Hospital Universitário, hoje, por força de lei municipal, Hospital Municipal de Canoas é seu nome. As questões relativas às terceirizações para a execução das ações de serviço de saúde, tanto no HPS quanto no Hospital Universitário, então, assim chamado, com aquela Associação Sem Fins Lucrativos, GAMP, e também culminando com a questão da ação civil pública, que ao final de 2018 acabou por promover o afastamento dos diretores do GAMP da execução dos termos de fomento celebrados com o município para a execução do serviço de saúde no Hospital de Pronto-Socorro e no Hospital Universitário. Essa ação civil pública determinou, ao final de 2018, em dezembro de 2018, a intervenção do município, o afastamento do corpo diretivo daquela instituição e a decretação de intervenção pelo município, sendo designado, então, interventor. Próximo, por favor. Desde a inauguração do Hospital de Pronto-Socorro, as administrações anteriores promoveram a execução do serviço de saúde sempre por terceirização. Dito de outra maneira, o município de Canoas, a administração municipal, jamais esteve à frente da execução do serviço de saúde do HPS e do Hospital Universitário. Inicialmente, as terceirizações se deram por meio de cooperativas de trabalho. Posteriormente, no HPS, foi criado uma autarquia municipal com o intuito de administrar e gerir todo o seu serviço. Não foi muito além, não deu muito certo, e partiu-se pela criação de uma secretaria especial para a gestão do Hospital de Pronto-Socorro Nelson Marquesan. Não durou muito essa sistemática das administrações anteriores, e partiram-se então para um convênio no Hospital Mãe de Deus, cuja mantenedora é a ESC, a Associação Educacional São Carlos. E, finalmente, a partir, então, de outubro, novembro de 2016, através de um chamamento público bastante tormentoso, o município de Canoas celebrou o termo de fomento com o Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e Saúde, o GAMP, uma instituição vinda lá do interior de São Paulo, que assumiu a gestão, então, do HPS e do Hospital Universitário, além de UPAs e CAPS, isso, Centro de Atendimento Psicossocial. O resultado disso, né, pode passar, por favor? Então, o que acontece? Ficou nessa linha de convênio com o Hospital Mãe de Deus e termo de fomento, foi o fechamento das últimas ações das administrações anteriores para a execução do serviço de saúde no HPS e no Hospital Universitário. O próximo, por gentileza. O que aconteceu com isso? Gerou um passivo que foi se transferindo da Associação Educacional São Carlos Mãe de Deus para o GAMP de uma forma tácita, que chega a valores extremamente altos. Débitos anteriores a dezembro de 2018, por exemplo, são 85 milhões. Débitos oriundos do período da intervenção em torno de 10 milhões. Um passivo trabalhista provável, porque ele é extremamente dinâmico, de 65 milhões de reais. Aqui eu vou esclarecer que, com base nos contratos mal executados do período 2010 e 2014, em 2019 foi escrito somente em precatórios cerca de pouco mais de 21 milhões de reais. Desses 21 milhões de reais, mais de 90% são relativos a débitos trabalhistas que ficaram pendentes dessa sucessão de administrações um tanto quanto equivocadas do Mãe de Deus e do GAMP. Está estimada uma rescisão de 2.400 empregados, né, nos termos que está estabelecido no edital, uma rescisão no valor de 45 milhões. E um passivo trabalhista, excluído as rescisões dos atuais funcionários, que está sendo estimado em 121 milhões de reais, sendo no total de 326 milhões de reais o passivo entre empregados, entre decisões já transitadas e julgadas e com fornecedores. Bom, durante praticamente 6 meses, no ano de 2019, uma equipe formada por técnicos do município de Canoas, da administração, Fernando Rito, secretário da Saúde, o Eduardo Martins, Eduardo Virgem de Souza, eu, além de mais 4 ou 5 outros técnicos,
que transitaram, né, justamente na elaboração desse edital, nós começamos a trabalhar para buscar uma modelagem que não cometesse os mesmos equívocos que foram cometidos nas administrações anteriores e estancasse de vez por todas essa sucessão de passivos, essa bola de neve que vem se mantendo. Qual foi a conclusão que se chegou? Que nós tínhamos que lançar um edital de licitação que ele fosse híbrido, e ele faria um conjunto de 2 objetos distintos, porém conexos. Era a concessão, no caso, a primeira, concessão administrativa de uso remunerada do Hospital de Pronto-Socorro Deputado Nelson Marquesan e do Hospital Municipal de Canoas. E o segundo objeto, como disse, distinto, mas conexo, a prestação dos serviços de gerenciamento, operacionalização e execução das atividades de ações de serviço de saúde. Pois bem, isso não foi gratuito, né? Isso partiu de um trabalho que o município, felizmente, conseguiu obter junto ao Ministério da Saúde, o PROAD-SUS, onde durante cerca de 8 meses, técnicos do Hospital Sírio-Libanês e técnicos do Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre, eles fizeram toda uma análise, fizeram todos os estudos estratégicos que permitissem, então, à administração do município de Canoas a conhecer efetivamente qual a real situação de funcionamento do HPS e a real situação de funcionamento do, então, hospital universitário. A partir daí foi feita toda uma análise, não só de planos operativos, de execução do serviço de saúde em si, mas da saúde financeira e da viabilidade de rendimentos, de investimento, dos investimentos necessários ao bom funcionamento dessas unidades hospitalares, e também a verificação da hipótese de uma possibilidade de receitas futuras que viesse a dar sustentabilidade. Então, nesse sentido, se chegou à conclusão que deveríamos afastar o emprego de legislações e de metodologias que já foram tentadas e que não deram certo. E aí, o modelo mais adequado foi exatamente esse, o da concessão administrativa de uso, né, com a finalidade principal, para não dizer exclusiva, da prestação dos serviços de saúde, o SUS. É uma sistemática que a administração está empregando, objetivando a buscar o capital privado para, em parceria com a administração, dar sustentação a todas as necessidades para um perfeito funcionamento do sistema único de saúde do município. Pode passar, por gentileza? A partir desses estudos que foram elaborados pelo Hospital Sírio-Libanês e pelo Hospital Moinhos de Vento, os técnicos dessas duas instituições, chegou-se à conclusão que havia necessidade de que a concessão remunerada de uso tivesse um prazo de 28 anos. Repito, esse prazo ele é obtido a partir do estudo de viabilidade financeira, em razão da quantidade de investimentos iniciais que o eventual participante, aquele interessado que vier à licitação, ele vai ter que, dentro de um cronograma pré-estabelecido, aplicar recursos próprios. Esses estudos indicam que o ponto de equilíbrio ocorrerá entre o 16º e o 17º ano. O que quer dizer o ponto de equilíbrio? É o momento em que, efetivamente, o capital privado vai começar a ter um retorno financeiro do investimento inicial. Ele, além dos investimentos, do cronograma que nós já estabelecemos no edital, os investimentos são necessários imediatos, seja de infraestruturas, seja para a assunção daqueles passivos que estão pendentes de adimplemento, ele tem que, necessariamente, aplicar 2% de todas as receitas obtidas, sejam receitas públicas, sejam receitas privadas, ele tem que aplicar toda a receita anual, 2%, retorno de investimentos. Pode passar? Nos questionaram muitas vezes qual é o fundamento legal da concessão. A utilização dos bens públicos é assunto de interesse local. E o município está protegido para legislar nos termos do artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal. No artigo 13, inciso 4 da Constituição do Estado, por sua vez, diz que é competência exclusiva do município regular o uso dos seus bens públicos. De forma semelhante, consta no artigo 17, inciso 7º da Lei Orgânica do Município, que compete à Câmara Municipal de Vereadores, com a sanção do prefeito, a edição de leis que venha a regulamentar a utilização de bens públicos por particulares. Bom, a partir de toda essa fundamentação legal, encaminhou-se, depois de concluído o edital da licitação, proposta legislativa para a Câmara, e isso no início de março deste ano,
com cópia do edital, com seus anexos, né, com minutos de contrato, enfim, com todas as informações necessárias. E depois de muito debate dentro da Câmara de Vereadores, com a participação do secretário Fernando, minha participação, a participação dos outros técnicos também, restou aprovada por maioria absoluta, aprovada a proposta legislativa que se transformou na Lei 6.340, sancionada, promulgada, publicada a 31 de março de 2020. No que refere à prestação de serviço, que é o segundo item do objeto, a prestação de serviço está limitada inicialmente em 5 anos. Por quê? Porque a contratação da prestação de serviço, ela se submete à Lei 8666, de 93, a Lei de Licitações e Contrato Administrativo. Lá, no artigo 57, inciso 2, ele estabelece que o prazo máximo dos contratos de serviço de prestação continuada fica limitado a 60 meses. O que não impede que, ao final de 60 meses, atendendo à disposição contida na legislação, esses contratos venham a ser renovados, porque não vai haver, em hipótese alguma, a interrupção dos serviços prestados ao Sistema Único de Saúde. Próximo, por gentileza. A partir dessas explicações iniciais, sim, eu gostaria de chamar a atenção que nós estamos hoje apresentando em audiência pública esse edital de licitação da concorrência pública, mas ele não é uma novidade, né? Vamos deixar claro que, quando foi encaminhado para a Câmara de Vereadores, acompanhava a proposta legislativa a minuta do edital, acompanhava a proposta legislativa a minuta do contrato, ou seja, todos os seus anexos, e isso tudo foi publicizado. Nós estamos falando isso em março, né? Não esquecendo também que, em razão da pandemia, nós optamos, num primeiro momento, em realizar uma audiência pública. Essa audiência pública, o edital de consulta, obrigado pela correção, uma consulta pública, que foi publicado editalmente em 30 de abril. E essa consulta realizou-se, ficou, ou seja, disponível no site específico, do dia 18 ao dia 22 de maio deste ano. Então, ou seja, nós não estamos trazendo hoje para a audiência nenhuma novidade. Essa matéria já foi publicizada de longa data, tá bem? Pois bem, é inevitável, né, que se faça um pequeno comparativo em relação de alguns principais ou alguns defeitos que nós identificamos nas contratações anteriores e que se buscou agora corrigir, trazendo um edital, um contrato que ele seja mais eficiente, que ele seja mais eficaz. O chamamento público 15/2016, que nós colocamos aí nesta tela, ele refere, em verdade, ao chamamento público que antecedeu a celebração dos termos de fomento número 1 e número 2 com o GAMP, para, num dos lotes, no caso, a assunção do Hospital de Pronto-Socorro e UPAs, e no outro, o Hospital Universitário e CAPS, o Centro de Atendimento Psicossocial. Nós verificamos que foi muito frágil a questão de segurança do chamamento público, a escolha do possível interessado limitava-se a uma comprovação de regularidade fiscal, ou seja, bastaria que ele estivesse regular junto à Fazenda Nacional, à Fazenda Municipal, à Fazenda Estadual, FGTS, enfim, e apresentasse um único atestado dizendo que ele tinha atuado em ações de serviço de saúde de uma certa forma compatível com o objeto da licitação. Isso é muito pouco. Não houve sequer uma preocupação com a verificação da capacidade econômica daquele futuro candidato. Mesmo desconsiderando que a estimativa de repasse mensal para a execução de serviço já ultrapassava à época a casa dos 16 milhões de reais. Não foi exigido sequer qualquer espécie de garantia, uma garantia real, uma garantia bancária, um seguro-garantia, que pudesse resguardar, que pudesse proteger a administração por eventual falha de execução de contrato. Isso tem gerado um passivo terrível. E falando em passivo, e números atualizados na data de ontem, verificamos que existem hoje, tramitando na Justiça Especializada do Trabalho, 1.166 ações promovidas por empregados, ou então ações coletivas, sindicato médico, sindicato de enfermagem e outros, contra o GAMP, figurando o município de Canoas no polo passivo, pela responsabilidade subsidiária que normalmente lhe é atribuída. Okay? Também, como não foi feito um estudo adequado, como de fato aconteceu pelo Círio Libanês, pelo Luiz Vento, o ano passado,
A administração anterior não tinha a menor ideia qual eram as dívidas que seriam deixadas pelo Hospital Mãe de Deus. Essa dívida ela foi de uma forma extremamente tácita, porque não tem documentos adequados, nada que se comprove uma perfeita avaliação. Isso foi transferido tacitamente para o banco, que, por outro lado, também não se responsabilizou, e hoje está à beira de ser transferida para o município com grande dificuldade de reverter essa posição. Pois bem, diferentemente, essa concorrência passou primeiro por uma análise do plano operativo. E por quê? Porque no chamamento anterior, que culminou com a celebração do sistema de fomento, estava subdimensionados os custos do plano operativo que o município de Canoas, então, tinha contratualizado com o governo do estado. Isso, diferentemente, foi feito toda uma modelagem, todo o estudo de viabilidade econômica pelos técnicos do Sírio-Libanês do município de Vento e do município também, e foi feita uma efetiva avaliação de custos para a operação dos serviços contratualizados. Foi feita uma perfeita adequação sobre a estimativa de receitas, tanto as receitas de recursos públicos, como receitas de convênios e privados para o futuro investidor. Ok? Foi levado em consideração também, fundamentalmente, que esse plano operativo, em verdade, ele abarca 156 municípios para os quais o Hospital Municipal de Canoas ele é referência. Foi feita uma real avaliação do passivo trabalhista e com fornecedores. Então, hoje, embora esse passivo de trabalhistas e fornecedores ela seja dinâmica, ou seja, alguma coisa, a intervenção hoje do município, ela vai adimplindo, vai pagando algumas contas, outras vão surgindo. Mas a gente tem o dimensionamento da flutuação. Um outro detalhe em relação à garantia dessa nova licitação, dessa licitação que está em andamento, é a questão do cuidado, da verificação da capacidade, não só técnica, que é bastante rigorosa, mas a capacidade econômica. Para exemplificar, tão somente para participar da licitação, como de condição de comprovação da qualificação econômica, o licitante tem que prestar uma garantia no valor equivalente a R$ 2.706.359,19. Essa garantia pode ser título da dívida pública, calção em dinheiro, seguro garantia ou fiança bancária. Isso nos termos que a lei de licitações autoriza. Na forma e nos limites que ela autoriza, é o que nós repassamos para o edital. Ou então ele deve comprovar, alternativamente, possuir um patrimônio líquido não inferior a R$ 13.531.770,94. Por si só, isso nos dá uma segurança que é um edital que ele está minimamente, ou para não dizer, bem blindado contra a participação de aventureiros. Para contratar, ultrapassar da fase de habilitação, ou seja, aquele licitante que ultrapassar a fase de habilitação, comprovando efetivamente a capacidade técnica, comprovando efetivamente a sua capacidade econômica, além, é lógico, de toda aquela parte mais formal, que é a regularidade fiscal, trabalhista, enfim. Capacidade técnica também, é importante destacar, né? Doutor Vandes, se me permite, Sim, aí, claro. até para a gente tomar uma água, a gente também bota critérios de seleção, se a instituição ela tem experiência em gestão de hospitais desse porte, tanto do porte do Hospital de Pronto-Socorro, né, que tem mais de 100 leitos, mais de 20 leitos de UTI, o Hospital Universitário, que tem agora, né, pela primeira vez na história dele, atingiu de fato mais de 550 leitos disponíveis no próprio hospital. Ele bota critérios bem claros que estão bem definidos. E a outra questão importante, que pela primeira vez já se deixa bem explícito quais são as formas como a gente vai monitorar esse contrato, tá? Com metas quantitativas e metas qualitativas baseados na Política Nacional da Atenção Hospitalar, né? São mais de 20 indicadores qualitativos, né, em cada um dos hospitais, e metas quantitativas com já critérios de como proceder os descontos caso não haja o cumprimento das metas. Lembrando, né, que todo contrato, se não cumprido,
né, ele, mesmo sendo uma concessão de 28, ele pode ser rompido se não cumprir os critérios. E o doutor Rony vai esclarecer. Isso é bastante relevante que o secretário Fernando colocou. Um dos questionamentos, inclusive, por integrantes do Conselho Municipal da Saúde, eles ficavam com a seguinte preocupação: pois bem, se ao final de 5 anos esta instituição que ela detém a concessão, detém o contrato inicial, ela permanece na concessão? Não. Qualquer hipótese de rescisão de contrato, extingue-se a concessão. Ou seja, porque, como foi dito no início, qual era o objeto, é concessão remunerada do bem público vinculada à execução das ações de saúde, serviços de saúde. No momento que houver qualquer rompimento, qualquer ruptura na prestação de serviço, automaticamente se extingue a concessão. Só para concluir, então, o último slide, destacamos apenas como ilustrativo as vantagens econômicas dessa concorrência. Pelos termos de fomento e outros convênios anteriores, os particulares, eles tomavam posse de toda a infraestrutura e a administração não era remunerada por isso. Hoje não, hoje esse edital, 148, ele prevê uma remuneração da concessão. Numa linguagem mais utilizada pelo particular, no direito privado, a concessão seria como se fosse uma locação e a remuneração da concessão como locatício. Então, inicialmente, um dos fatores de avaliação para a proposta vencedora é o valor da remuneração que o município admite, no mínimo, R$ 1,5 milhão mensais. Outro detalhe da vantagem econômica é a contratada irá assumir integralmente o passivo com empregados e fornecedores, e ele tem um cronograma físico-financeiro de execução. Ou seja, não basta ele se comprometer a assinar, assumir esse passivo. Ele tem um prazo de adimplemento, prazo de investimento, prazo de adimplemento. Outra vantagem também é que nos primeiros 48 meses da prestação do serviço, 48 meses da concessão, o valor da contraprestação efetiva mensal do município, o que quer dizer isso? Pelo serviço prestado, o município alcança um determinado valor. Nos primeiros 48 meses, o particular, o investidor, ele será obrigado a suportar um decréscimo equivalente a R$ 575 mil. E, havendo a rescisão do contrato por culpa da contratada, o município recebe o valor da garantia, que no slide anterior nós demonstramos, que é superior a R$ 82 milhões. Bem, isso é a apresentação inicial que nós entendemos como suficiente para trazer a síntese desta licitação, e fica aberto agora a todos aqueles que nos acompanham, se quiserem postar alguma mensagem, com algum questionamento, algum pedido de esclarecimento, alguma sugestão, fica aberta a partir de agora. É importante só, eu vou complementar algumas questões, tá? Que dúvidas que já vieram para nós. Primeiro, qualquer instituição que vier para assumir essa concessão, dobradora do êxito e cumprindo todos os critérios, ela tem que prestar todo o plano operativo, né? Dos anexos, dos quase 30 anexos que a gente tem hoje nesse edital, nós deixamos bem claro qual é o plano operativo tanto do hospital, o antigo Hospital Universitário e hoje o Hospital Municipal de Canoas, quais são as metas quantitativas e as metas qualitativas. Tá? Da mesma forma, o Hospital de Pronto-Socorro de Canoas também tem suas metas. Tá? O não cumprimento incide penalizações, que estão lá bem claras como é que são feitas. Né? Diferentemente do que se fazia anteriormente, né? Quando se foi feita aquela licitação duvidosa ali, que teve vários problemas, onde o GAMP teve êxito, né? Infelizmente, a gente blindou todos os processos, botou a transparência e está publicizado, como bem colocou aqui nosso procurador-geral do município, Dr. Volney. A gente já fez uma consulta pública, onde foi feito vários questionamentos, tá? E da mesma forma, os órgãos de controle, como o Tribunal de Contas do Ministério Público, também já fizeram questionamentos, né? Nós, durante esse tempo, fizemos correções sugeridas por esses órgãos de controle, que culminaram aí, então, neste esticado prazo, desde o primeiro momento que a gente publicizou esse edital. Então, de novo, estamos à disposição para qualquer tipo de esclarecimento. Aproveitando, secretário, aqui temos questionamento, Aline Costa, obrigado pela participação. E ela faz o seguinte questionamento: a licitação é por 5 anos, a concessão é por 28.
como ficará o SUS nessa diferença? Eu referi antes, mas vamos tentar ser o mais claro possível. A lei de licitações determina que o contrato de serviço de natureza continuada deve estar limitado a 60 meses, 5 anos. Ok, a lei 8666. Isso, lei de licitações, 8666. O que acontece? Ao final, se mantendo-se rígida a concessão, porque é um contrato, como eu disse antes, são dois objetos, no primeiro momento são distintos, mas são conexos, ou seja, um é dependente do outro. A partir do momento, se ele cumprir 5 anos de contrato, e se a concessão, tudo estiver rígido, se a concessão estiver rígida, se a prestação estiver rígido, há a possibilidade, sim, nos termos da lei de licitação, artigo 25 caput, de, por meio de inexigibilidade, fazer um novo contrato com a instituição. E assim ela pode ser sucessivo períodos, desde que não haja nenhuma ruptura, nem na concessão, nem na prestação de serviço. Okay? Lembrando que ele está sendo avaliado, né, quadrimestralmente, né, com as metas, né, como eu sempre digo, metas quantitativas e qualitativas, e isso não determina a obrigatoriedade de a gente continuar se não tiver cumprido essas metas. Essa é uma questão importante, né, diferentemente do que foi colocado na edital anterior, deixa bem claro quais são os critérios para cumprimento. E um detalhe interessante, é chamar a atenção de que a contratada, no caso a concessionária, a contratada a prestador de serviço, ela terá que, anualmente o bianual, fazer auditoria, e tem que contratar uma auditoria externa para verificar a questão financeira. Vai contratar uma auditoria independente, às suas custas, e desde que aprovada pelo município, ok? Tem um questionamento ali, doutor Volney, do doutor Paulo: o que será feito com os atuais funcionários? Manifesto minha preocupação com essa situação. Ok, muito interessante, doutor Paulo. Foi o seguinte, lembra que comentei logo no início que desde Mãe de Deus e GAMP veio, e outras, as cooperativas, vinha vindo uma sucessão tácita. O que quer dizer isso? Ou seja, simplesmente saía o prestador de serviço e os empregados ficavam gravitando dentro da unidade e acabava havendo uma sucessão trabalhista e criando inúmeros reclamatórios trabalhistas, inúmeras insatisfações. Hoje, o edital prevê exatamente isso, ou seja, a partir do momento que for celebrado o contrato, a nova contratada, a concessionária, a prestador de serviço, vamos chamar o novo investidor, ele obrigatoriamente terá que rescindir todos os contratos, pagar todas as verbas rescisórias e interromper esse contrato, esse vínculo trabalhista e reatar o vínculo. Eu não consigo imaginar, do ponto de vista, aí o secretário Fernando tem mais capacidade para responder, que serão demitidos 2.400 empregados e eles ficarão desempregados. Não existe essa figura. A expectativa nossa, né, primeiro, é garantir o pagamento de todas as verbas decisórias e a contratação, né, dos trabalhadores que lá estão, que vêm executando um excelente trabalho, que não tem nada a ver com esses modelos falidos que foram colocados até o momento de licitação para 2 hospitais de tão grande porte no município de Manaus. Por isso que a gente colocou dentro das obrigações legais fazer esse processo aí também, tá? A Angélica também pergunta, né? Isso. Mas então, doutor Paulo, eu espero que a gente tenha respondido. Então, existe aí a obrigatoriedade de rescindir e a expectativa de contratar todos os demais para que dê continuidade do serviço, porque eles vêm executando com toda a propriedade. Angélica Alonso pergunta: boa tarde, essas metas vão ser divulgadas a cada quanto tempo para que a gente também possa acompanhar? Bom, essas metas, né, elas já estão publicizadas. Como é que a gente vai fazer? Tá? Isso dá para colocar sim no portal Transparência, fica disponível, porque a cada quadrimestre o contrato ele é verificado, tem uma comissão de avaliação de contrato, e essas metas elas são publicizadas, né, tanto as quantitativas quanto as qualitativas. Eu acho que é uma boa pergunta, Angélica, e isso pode ficar no portal Transparência do município. A pergunta da Suziane. Okay. Por que a concessão será de 28 anos? Lembra, Suziane, que nós temos, obrigado pela pergunta, nós temos um slide onde a gente faz a referência. Quando os técnicos do Hospital Sírio-Libanês, em Moinhos de Vento, fizeram o diagnóstico do Hospital de Pronto-Socorro, do Hospital Universitário, eles fizeram um diagnóstico do ponto de vista técnico e de estrutura, vamos dizer, de empresa. E ali se verificou qual a necessidade de investimento para corrigir, para acabar de uma vez com todas as distorções. Um slide que está ali vai ficar à disposição, essa matéria vai ficar gravada,
que tem uma série de passivos, tem uma série de investimentos que deve ser feito. Inicialmente, o edital da licitação previa inicialmente em infraestrutura alguma coisa de mais de 34 milhões de reais, fora em torno ali de 60, 65 milhões de reais de passivos, enfim. Então, o novo contratado, a nova contratada, ele vai ter que aportar valores superiores a 200 milhões inicialmente, ok? Pois bem, como toda concessão, seja de um bem ou a concessão de um serviço, o particular vem, traz o seu capital, traz o capital privado e aplica. E ele precisa de um termo que ele chama de amortização, ou um nome semelhante, amortização desse capital investido. O estudo que foi elaborado, e está, se não falha a memória, é o anexo 27A, B e C do edital, ele tem todo o estudo de viabilidade econômica, e ele diz que... 28, isso, obrigado, o anexo 28. Ele diz o quê? Okay. Que o ponto de equilíbrio vai acontecer entre o 16º e o 17º ano. Então, pois bem, veja lá, o particular vai trazer um investimento gigantesco para dentro do SUS, e ele vai precisar levar 16, 17 anos para ele recuperar esse valor. Aí, ele vai começar efetivamente a ter um retorno financeiro, ter o seu ganho. Porque nós temos que entender com muita clareza que o particular não vem para dentro da administração para fazer filantropia. Nós temos que fazer um trabalho associado, ele presta um serviço excelente e ele tem que buscar o retorno desse capital. 28 anos é uma questão meramente de atrativo econômico, porque 17 anos de investimento, ele precisa, então, 10, 11, 12 anos para que ele tenha o atrativo. Basicamente é isso. De novo ali, tanto o Dr. Paulo quanto o Gustavo Seixas, ele pergunta da questão da garantia da recontratação. Sim, né? No primeiro momento está garantido, sim, a recontratação das pessoas, mas obviamente eles passarão aí por um processo de avaliação pela nova instituição aí, né? Mas o hospital ele não pode ter descontinuidade, então com certeza será recontratado as pessoas e aí passa a ser administrado e avaliado tecnicamente os trabalhadores pela maneira gerencial dessa nova instituição. Em relação a essa preocupação com a recontratação, que é extremamente válida, ótimo, já tem uma função social muito grande, o que acontece? Vamos lá, o Hospital de Pronto-Socorro e o Hospital Municipal de Canoas, eles não vão fechar a porta, ficar 30 dias de portas fechadas, para que depois venha uma nova equipe. Não, pode. É aquela fala que diz trocar o pneu do carro, trocar o step do carro em andamento, e funcionando, rodando. Então, exatamente isso. Não existe a menor possibilidade material, não existe a possibilidade operacional de que os empregados sejam demitidos e a sua maciça maioria não seja recontratada. O Gustavo pergunta qual é a garantia de recontratação. Na realidade, a necessidade de serviço é a garantia e qual o modelo CLT. Com certeza, esse CLT. Eu acho que é importante referir aí que não há garantia de recontratação, mas a recontratação dos funcionários ela é quase que imposta pela situação. Virá uma instituição, fará um investimento e absorverá mais de 2.500 empregados. Obviamente, a empresa não vai poder, em 10, 15 dias, fazer um processo de seleção do tamanho, né, de tal envergadura. Terá que recontratar os funcionários que já estão trabalhando no local. O que há garantia no edital é de que esses funcionários terão seus contratos rescindidos de acordo com a CLT e esse custo será pago pela empresa vencedora da licitação. O concessionário terá a obrigação de pagar todas as verbas trabalhistas de todas as demissões que estão previstas no edital, no anexo 28, e suas letras, tem a previsão lá de verba para pagamento das revisões integrais. Aí complementando aí a questão do Dr. Paulo sobre recontratação. A terceirização do serviço, ele não admite outra forma de contratação, senão pelo regime seletista. E o fato do regime seletista ser empregado lá pelo terceirizado, não significa que é um modelo falho. Na verdade, o modelo falho é um modelo de edital de licitação. É um modelo de contratação pelo poder público. É um modelo de fiscalização, fundamentalmente. Isso foi outro primor desse edital de licitação, que é um regime, como estabeleceu o secretário Fernando, da verificação das metas quantitativas e qualitativas, a questão da auditoria independente, que ela vai ser verificada toda a questão financeira,
E hoje o município tem um modelo de fiscalização muito mais eficiente que tinha, diria até no início de 2017, quando tomou posse essa administração. Ok? Para ter uma ideia, eu citei no início que para 2019, o município, em condenações, seja de reclamatórios trabalhistas, tem um passivo com fornecedores, prestadores de serviço, que para 2019 foi inscrito em precatórios mais de 21 milhões de reais. Ok? A eficiência da fiscalização, e por que não dizer também do trabalho da Procuradoria-Geral do Município, fez com que para 2020 esses precatórios caíssem para pouco mais de 6 milhões. É muito dinheiro ainda, mas há uma redução significativa, reduziu praticamente 70% do que já tinha numa evolução constante. Hoje o gráfico mostra uma queda violenta e o município tem obtido grandes vitórias no Tribunal Superior do Trabalho e, inclusive, em reclamação, para quem é da área jurídica, reclamação ao Supremo Tribunal Federal, revertendo decisões que condenavam o município subsidiariamente aqui. Por quê? Porque a condenação subsidiária não é por defeito no regime de contratação da CLT, é pela ausência de fiscalização do contratante. A ausência de fiscalização imantava e atraía a responsabilidade subsidiária. A partir do momento que o município consegue comprovar que está efetivamente fazendo fiscalização, o município tem sido afastado. Fala ali que não foi 5 minutos antes que estava divulgado em vários locais a audiência. Respondendo ali também, o doutor Paulo, coloca o mouse aí. Não, é que aparece lá na esquerda. Aparece lá em cima. Ah, tá bom, eu ainda estou apoiando aqui para você. Tá bem. A audiência 5 minutos antes. Não, doutor Paulo. Além de licitações, no artigo 39, ele determina que a convocação para audiência pública, ela, em verdade, ela deve ser publicada, o edital de convocação para audiência pública, ele deve ser publicado pelos mesmos meios que foi veiculado o edital da licitação. E o edital da licitação, ele foi veiculado no Diário Oficial do Município de Canoas, no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, no Diário Oficial da União, no Diário de Canoas e no Jornal Cidades. E essa convocação foi feita no dia 23 de outubro. Então, não é 5 minutos antes. É que, às vezes, a gente não tem o hábito, às vezes, talvez, de buscar essas informações. Nós estamos à disposição. A Suziane pergunta ali, doutor. Só que eu queria fazer uma complementação. Tão logo seja ultrapassado todas essas fases, né, nós faremos uma republicação da nova data para a sessão inaugural desta licitação, e a partir do qual você tem mais em torno de 20 dias, fora todo esse tempo que ele já foi publicado, para que qualquer cidadão possa apresentar impugnações. Só para chamar a atenção que nós já suspendemos 2 vezes a abertura, porque foram apresentadas impugnações por particulares, e impugnações com conteúdo extremamente relevante, e nós revisamos o edital. O Tribunal de Contas está nos acompanhando há meses, né, pelo sistema licitatório, ele já nos alertou por uma série de correções e nós estamos fazendo correções. Então, ou seja, o que eu quero chamar a atenção é que esse edital, ele já é de conhecimento público e notório desde o início de março desse ano. E é importante dizer o seguinte, ele não vai se encerrar antes das eleições, tá? Então, a Suziane pergunta por que essa licitação está sendo realizada 5 dias antes da eleição. Primeiro, Suziane, nenhum de nós, quando lançamos o edital lá no início de fevereiro, quando a gente publicizou isso na Câmara de Vereadores, que foi entregue em fevereiro, tá? Nós ainda estávamos com a ideia de outubro e, se tudo transcorresse naturalmente no mundo ideal, que não foi esse ano de 2020, foi um ano extremamente atípico, nós teríamos terminado antes de outubro, já. Bom, em função da questão da pandemia, das considerações que foram colocadas, o edital foi publicizado, né, está público no site da Prefeitura há meses, né, e também no site foi publicizado junto à Câmara de Vereadores, então a gente sente-se muito tranquilo com relação a essa questão. E outra questão importante, a gente nunca imaginar que a eleição ia acontecer no dia 15 de novembro, segundo turno, 15 dias depois, tá? Então, não foi organizado para isso, e pode ser alguma, e pode ter a certeza de que não vai se encerrar antes das eleições, tá bem? Exatamente nessa linha, complementando com a Suziane, né? Veja bem, o que está sendo realizado casualmente, 5 dias antes da eleição, é audiência pública. Eu falei há instantes
que, concluída esses trâmites internos e esse externo, por causa da audiência pública, vai ser marcada uma nova data para essa licitação. Provavelmente para meados de dezembro. A sessão inaugural, como te disse, o primeiro momento para acolher os participantes deve ocorrer em meados, ou talvez segunda quinzena de dezembro. Iniciada pelo procedimento regular, que demora uma concorrência desse tipo, provavelmente já vai estar concluída no final de fevereiro e início de março. O que acontece, né, Suzana, estou gostando muito da tua participação, da tua atenção, é que nós iniciamos os atos preparatórios, como se chama dessa licitação, isso em janeiro e fevereiro de 2019. A intervenção foi em 2018, a partir daí nós tomamos pé de toda a situação, trabalhamos acompanhando os técnicos do Sírio-Libanês do Monte de Deus por cerca de 8 meses, até que tivéssemos os elementos necessários para que se montasse a estrutura do edital da licitação, com seus anexos, seus contratos. Então, na verdade, o que está acontecendo hoje é a sessão, porque a licitação é um processo que ela anda, e você sabe quando inicia e você não sabe quando termina. A questão, outra indagação da Angélica, você sabe se existe o pagamento dos direitos no momento da admissão, como também a época do movimento. Sim, veja bem, quando nós falamos estancar essa sucessão tácita de passivos trabalhistas e de fornecedores que vêm lá, pretende. Veja que eu chamei a atenção para vocês, que entre os precatórios trabalhistas, quando a gente fala precatório trabalhista, para quem não é da área jurídica, é que já transitou julgado, ou seja, o município já foi condenado, enfim. Basicamente, são contratos de 2010 a 2014, na sua grande maioria, que eram contratos feitos com aquelas cooperativas de trabalho, de médicos, de prestador de modo geral. Né? Então, tranquilamente. É importante isso, né? Porque, diferentemente de anos anteriores, de edições anteriores, o objetivo dessa licitação e dessa concessão especialmente Opa, eu falei aqui, tá o microfone desligado, tá bem? É importante a gente lembrar o seguinte, que essa concessão ela foi pensada nos mínimos detalhes, justamente para que a gente tenha transparência de todos esses atos, tá? O fato ali que foi perguntado até quando fica suspenso até a gente resolver todas as tendências que foram a nós questionadas pelos órgãos de controle. Não tenho dúvida disso, por isso que nós queremos deixar este processo muito claro, transparente e tranquilo disso, tá? E não deixamos pernas de anão, né? Não deixamos pendências anteriores, então por isso a nossa preocupação. Complementando. É importante deixar isso claro, deixar bem claro que a questão ainda a pergunta da Angélica Alonso, assinado o contrato, o concessionário assume todos os débitos que tiverem origem, tanto no Hospital Municipal de Canoas, antigo HU, quanto no HPS. Nenhum débito vai ficar para o município, seja de fornecedor, seja trabalhista, seja tributário. O concessionário vai absorver todos os débitos anteriores, seja do Mãe de Deus, da ESC, do GAMP, ou do próprio pedido de intervenção, todo esse passivo, nenhum centavo dele recairá sobre o município. Há uma garantia de 85 milhões que deverá ficar depositada ou apresentada uma garantia de seguro-garantia ou fiança, que essa garantia vai permitir que o município fique seguro de que nenhum centavo do débito anterior recaia sobre o patrimônio do município. O município não vai pagar nenhum valor se o contrato for assinado assim como está estabelecido no edital. Da Lídia Costa, sobre a situação do edital, nós estamos complementando algumas informações, temos um prazo até o início da semana que vem, e a partir daí vamos verificar se vai ser liberado. A nossa preocupação, a gente tem uma preocupação de celeridade para a execução dessa licitação, por uma série de fatores, né? Mas o mais importante, como o secretário falou, é que nós não queremos atropelar e nós faremos todas as correções que se fizerem necessário para que quando entre em execução, né, não se tenha todas as mazelas que se encontram por aqui. Sobre a pergunta do Gustavo Seixas, se não aparecer alguma empresa que cumpra os pré-requisitos, como ficar a administração? Aí eu não tenho como te responder que seria exercício de futurologia, mas que eu posso dizer que o mercado foi prospectado e há uma expectativa, sim, de investimentos. E uma coisa interessante que não destacamos aqui, uma leitura mais atenta do edital. Assim como nós, por um lado, transformamos esse edital num sistema extremamente rigoroso para a escolha do candidato, por outro lado, nós abrimos a possibilidade da participação de consórcio híbrido,
O que é um consórcio híbrido? É quando você pega duas ou mais pessoas jurídicas que têm objetos contratuais, as naturezas distintas, mas eles podem, num determinado momento, juntar forças para alcançar um determinado objetivo. Por exemplo, de uma forma bem singela, digamos que tenha uma determinada instituição da área médica, né, um hospital, uma fundação, que ela tem toda a expertise para atuar do ponto de vista técnico, mas ela não tem uma capacidade financeira. Ela pode formar um consórcio híbrido com uma instituição financeira e os dois virem a participar, um garantindo a capacidade técnica, outro garantindo a capacidade financeira. A prospecção do mercado para esse tipo de situação foi feita. Uma ocasião ainda teve a informação com a presidência do Banrisul que há linhas de crédito do Banrisul para disponibilizar aos particulares para esse tipo de investimento, mas saber que se não vai aparecer ninguém, a gente não sabe. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas nós estamos tentando e nós temos uma grande expectativa. Juliana Fraga, boa tarde, como fica? Juliana Fígaro, boa tarde, como fica a situação dos prestadores do CNPJ passando de suspensão do contrato de prestação de serviço? A mesma pergunta, essa, Juliana, ela é muito semelhante à questão do seletista. Como não há menor possibilidade de cessar as atividades do AKPS, cessar as atividades do Hospital Municipal de Canoas, isso vai ter que ser um ato negocial e, como regra, de imediato eles devem continuar. O município não tem como fazer essa intervenção na gestão do particular, mas é uma tendência lógica que alguns contratos de continuidade depois estão sendo negociados. Se me permite, procurador, no edital a previsão de que todos os contratos que hoje estão sendo administrados pela intervenção, todos esses contratos serão sucedidos e terão continuidade com o novo concessionário. E claro que ele terá a obrigação de dar continuidade no contrato no primeiro momento, ele não tem obrigatoriedade de permanecer com os contratos ativos, podendo rescindi-los, ou seguir nos mesmos contratos. Ok, Angélica, agradece pelo esclarecimento, nós que agradecemos a participação de vocês. Vamos aguardar mais um instante, ver se surgem mais perguntas. Será que é ali? Não, está obrigado. Entrou uma pergunta aqui. Mais um questionamento, por favor. Questionamento do Gustavo Seixas. Existe alguma forma de garantir que os atuais funcionários sejam contratados? Não, não existe uma forma de garantir. O que nós repetimos, né, Gustavo, é que há uma tendência natural de que os contratos, pelo menos, eles sigam por um determinado período, mas necessariamente o que o edital prevê, o contrato, é que, para não se arrastar uma sucessão sem delimitação, eles sejam todos os contratos rescindidos, e é lógico que o processo seletivo que a contratada vai escolher, ele necessariamente vai dar continuidade. Não imagina a hipótese que ele vai demitir 2.400 empregados, e ele vai trazer imediatamente 2.400 empregados estranhos, alienígenas, de fora do sistema. Não vejo como. A gente pode garantir que vai existir as mesmas vagas de emprego no mês seguinte. Muito provavelmente as mesmas pessoas ocuparão. Na sua essência, sim. Tem mais 4 minutos. Deu muito tempo. Eu acho que isso precisa. Eu acho. Até porque se eu der 5 minutos, seria 15 e 13. Não foi 15 e 13. Sim, eu digo, se eu der 5 minutos, seria 13, 15 e 13. Vai ser 15 e 15. Tá, então avisa que tem 13 minutos, não é só fazer perguntas. Qual vai finalizar? Ainda temos 3 minutos para o questionamento. Não tem microfone. Nós vamos fechar a audiência por 1 hora, isso? Não. Basicamente vai dar 1 hora. Vai dar basicamente 1 hora. Nós começamos 10, 12, 13. Aqui pelo nosso relógio tem 57 minutos. 57 minutos.
Sim, mas 57,5 agora. A gente deixa o online. tá. Entendeu? Entrou uma pergunta nova. Sim, se é rescisão, está referindo à rescisão, as verbas indenizatórias em caso de rescisão são imediatas. Não existe nenhuma hipótese. E lembrando que isso tudo vai ter que passar junto com o Ministério do Trabalho, né? Todas essas questões, e aí é ali que se faz as negociações, entendeu? Porque tanto a Justiça do Trabalho vai acompanhar esse processo, sindicatos e tudo mais, então é uma negociação deles com os empregados. E o que for acordado nesse órgão, né, na Justiça, é que será executado. Em tese, está previsto que as rescisões devem ser pagas em até 10 dias depois do início do contrato. O que pode ocorrer, e isso está livre, é haver uma negociação entre o concessionário e os funcionários para que seja feito um parcelamento acumulado com garantia do contrato. A gente não pode responder que efetivamente vai ser feito isso, mas isso é uma possibilidade. Vai ser feito um acordo. Mas, em tese, a quitação do contrato de trabalho anterior tem que ser dada, seja com pagamento ou seja com acordo. Ele corrigiu a revisão. Vamos finalizar. Vamos usar o live lá. O ideal é terminar Tá, pessoal, então, como está chegando ao final, em nome da administração, dos meus colegas, o secretário Fernando Ritter, da Saúde, os assessores superiores, os advogados Eduvídio Souza e Eduardo Martins, nós vamos, então, no fechamento dos 60 minutos, dar por encerrada essa audiência pública, que ficará disponibilizada no link, né, para as pessoas possam acessar novamente. Uma boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde.